Nunca imaginei que aos 60 anos a vida ainda me surpreenderia de formas tão intensas. Era apenas mais um dia comum na fazenda, como tantos outros que vivia até então. O sol brilhava intensamente, lançando seus raios quentes sobre os campos, enquanto uma brisa suave se movia, trazendo um frescor bem-vindo. Eu estava ocupada com minhas tarefas habituais, o que já havia se tornado uma rotina bem estabelecida. A fazenda havia sido o meu lar por grande parte da minha vida, e, desde que meu marido Fernando falecera, ela se transformou no meu único refúgio, o lugar onde encontrei conforto e paz. No entanto, naquele dia, algo parecia diferente, como se o ar carregasse uma energia que eu não sabia identificar. Meu sobrinho Caio estava me visitando e, como sempre, se mostrava disposto a ajudar nas tarefas mais pesadas. Ele tinha por volta de 20 anos, era jovem, forte e bonito, e possuía um charme inegável. Sua presença, embora de um jovem, tinha algo que me confortava. A companhia dele tornava os dias mais leves, e as risadas durante as refeições e os momentos juntos me faziam perceber a falta que sentia de conversar com alguém. Ele era atencioso e carinhoso, sempre se preocupando comigo. No entanto, de uma forma que eu tentava não admitir, comecei a perceber que ele se tornará mais do que apenas um sobrinho para mim. Algo em sua presença começava a mexer comigo de uma maneira que eu não conseguia controlar. Foi quando, em uma tarde como qualquer outra, estávamos juntos no celeiro, carregando fardos de feno e alimentando os animais, que algo se despertou dentro de mim. Eu observava com mais atenção do que deveria, notando os músculos de seu corpo se contraindo sob a camiseta suada. A forma como ele lidava com o trabalho, com a leveza e a confiança que demonstrava, me chamou a atenção de uma maneira nova. Ao vê-lo se abaixando para levantar mais um fardo, não pude evitar admirar sua força e a harmonia com que seu corpo parecia se mover, como se fosse uma extensão natural da terra ao nosso redor. Meu coração começou a bater mais rápido, e uma sensação que eu não sentia há anos tomou conta de mim. Fizemos uma pausa, sentando na velha cerca de madeira que dava vista para os campos. O céu estava tingido de tons de rosa e laranja, com o sol começando a se pôr, lançando um brilho quente sobre tudo. Caio me olhou, seus olhos suaves, mas intensos, fixos nos meus. Ele disse, com sua voz profunda e sincera: "Você fez tanto aqui, tia Clara. Eu não sei como você consegue fazer tudo isso todos os dias." Sorri, um pouco envergonhada com o elogio. "É só a vida", respondi, tentando desviar de seus olhos e afastando uma mecha de cabelo que caíra sobre o meu rosto. "É o que eu sei fazer." Foi então que algo mais aconteceu. Caio se inclinou levemente em minha direção, seus braços roçando os meus, e o calor de sua pele fez um arrepio percorrer minha espinha. Pela primeira vez, percebi com clareza a proximidade entre nós. Seu olhar permaneceu fixo no meu, e o silêncio que se seguiu parecia mais denso do que qualquer palavra poderia expressar. Algo estava diferente, e eu não sabia como lidar com isso. Eu queria dizer algo, qualquer coisa para afastar a tensão crescente, mas minha mente estava acelerada, meu coração batendo forte. Não me sentia assim há tanto tempo. Então, como se tivesse lido meus pensamentos, Caio colocou suavemente sua mão sobre a minha. O toque dele foi elétrico, enviando ondas de calor por todo o meu corpo. "Tia Clara", começou ele, sua voz quase um sussurro, "não sei como dizer isso, mas estou sentindo algo que não consigo mais ignorar. Eu penso em você o tempo todo. O jeito que você ri, o jeito que você vive, há algo em você que me faz sentir coisas que eu nunca senti antes." Fiquei sem palavras, sem saber como reagir. Como poderia isso estar acontecendo? Como meu próprio sobrinho, esse jovem vibrante, poderia estar dizendo coisas tão íntimas para mim? E, no entanto, ao olhar nos seus olhos, percebi que havia algo dentro de mim que respondia àquelas palavras. Sentimentos que eu tentava afastar estavam agora borbulhando dentro de mim, e não havia como ignorá-los. O que estava acontecendo entre nós era inegável. Os dias seguintes passaram como se estivessem envoltos em um tipo de névoa, uma sensação de que o mundo exterior havia desaparecido, deixando apenas eu e Caio em nosso próprio universo, cheio de sentimentos que nem sabíamos como nomear. Ele continuava me ajudando nas tarefas diárias, mas agora havia uma carga emocional oculta em tudo que fazíamos juntos.
Cada toque, cada olhar parecia estar carregado de uma eletricidade palpável. Era como caminhar à beira de algo perigoso e emocionante ao mesmo tempo, algo que eu sabia que poderia nos transformar de maneiras irreversíveis. Uma tarde, enquanto trabalhávamos próximos das antigas macieiras, do outro lado da fazenda, Caio estava ao meu lado, com os braços carregados de maçãs recém-colhidas. Sua camisa colada ao corpo pelo calor do dia fez com que eu observasse com mais atenção. De repente, percebi que ele também me observava. Por um instante, o ar entre nós parecia tenso, carregado de uma energia que nenhum de nós podia negar. Ele se aproximou suavemente, com a voz rouca e profunda, disse: "Clara, eu não consigo parar de pensar em você. Em nós." Eu senti uma mistura de emoções conflitantes dentro de mim. Minha mente tentava argumentar, dizendo que era errado, que ele era meu sobrinho, que aquilo não poderia acontecer. Mas meu corpo, meus sentimentos, me diziam o contrário. Algo dentro de mim crescia, uma necessidade de estar perto dele, de tocar, de ser tocada por ele. Quando ele deu mais um passo em minha direção, seus olhos fixos nos meus, algo em mim cedeu. Ele se aproximou ainda mais, e seus lábios, como se buscassem uma resposta, tocaram os meus de forma suave. Foi um beijo que parecia mais uma pergunta, esperando que eu confirmasse o que estávamos sentindo. Meu coração disparou, e, por um momento, tudo desapareceu, a fazenda, as tarefas, as convenções do mundo. Só existia aquele momento, aquele beijo que transformava tudo ao nosso redor. Quando me afastei dele, a realidade retornou lentamente, mas não com a mesma força de antes. A culpa e a euforia se misturaram dentro de mim, fazendo tudo parecer ao mesmo tempo errando e certo. Os dias seguintes passaram em uma espécie de torpor. A fazenda continuava seu ciclo, mas nada parecia ser igual. A presença de Caio tornava tudo mais intenso, mais real, mais vivo. À noite, sentávamos juntos na varanda da casa, observando o céu estrelado. Ele colocava o braço ao meu redor, e eu me encostava em seu ombro, sentindo o calor de seu corpo próximo ao meu. Não precisávamos de palavras. O silêncio entre nós falava mais do que qualquer conversa poderia expressar. Eu sabia que algo estava mudando profundamente dentro de nós, mas, ao mesmo tempo, me sentia incapaz de afastar essa nova intimidade que se instalava de forma silenciosa, mas poderosa, entre nós. Com o tempo, os gestos e os toques furtivos se tornaram parte de nossa rotina. Durante o dia, nos dedicávamos ao trabalho, mas os momentos em que ninguém estava por perto eram marcados por olhares carregados de significado, por toques discretos, por uma proximidade crescente que só nós dois compreendíamos. Eu sabia que aquilo não poderia durar para sempre. As convenções do mundo lá fora, as regras de nossa família, a moralidade, tudo isso parecia ir contra o que estávamos vivendo. No entanto, naquele instante, tudo o que importava era o que sentíamos. O futuro? Eu não queria pensar nele. Certa noite, depois de um longo dia de trabalho, Caio sugeriu que fizéssemos uma caminhada pelos campos enquanto o sol se punha. A ideia parecia simples, mas havia algo em sua voz, uma sutileza, que me fez perceber que esse momento seria mais do que uma simples caminhada. Aceitei, colocando um chalé leve sobre os ombros, e o segui pela trilha que levava ao topo de uma colina. O céu estava tingido de laranja e rosa, e uma brisa suave acariciava o campo ao nosso redor. Andávamos lado a lado, as mãos quase se tocando, mas sem cruzar aquele limite que, por algum motivo, ainda tentávamos preservar. O silêncio entre nós estava carregado de algo que não precisava ser dito em palavras. Cada passo parecia mais significativo do que os anteriores. Quando chegamos ao topo da colina, ele parou e se virou para mim. Seus olhos estavam iluminados pela luz suave do crepúsculo, e havia algo neles que transbordava emoção. Ele se aproximou lentamente, sem dizer uma palavra, segurou minhas mãos, entrelaçando os dedos com os meus. O toque dele foi como um choque, como se o calor de sua pele tivesse acendido algo dentro de mim. "Tia Clara", ele começou, sua voz quase um sussurro, "eu te amo. Eu sei que isso pode parecer errado para o mundo, mas para mim é a coisa mais certa que eu já senti." Eu estava paralisada, as palavras dele me atravessaram como uma faca, mas ao mesmo tempo algo dentro de mim se quebrou.
Lágrimas começaram a encher meus olhos, mas não era de tristeza. Era de uma emoção tão forte que eu não sabia como lidar. Eu não consegui responder imediatamente. Mas então, olhando em seus olhos, com toda a sinceridade que ele demonstrava, sabia que o que eu sentia também era verdade. Eu também te amo, Caio, minha voz saiu trêmula, mas cheia de uma verdade que não podia mais esconder. Ele me puxou para seus braços, e ali, naquele topo de colina, sob o céu tingido de cores quentes, nossos lábios se encontraram novamente. Foi um beijo lento e cheio de promessas silenciosas. O mundo ao nosso redor parecia desaparecer, e só existíamos nós dois, finalmente nos permitindo viver a intensidade daquele momento, sem reservas. Quando voltamos para casa, a noite já havia caído, e a luz suave da lua iluminava o caminho. Caminhávamos de mãos dadas, sem pressa, em um silêncio confortável, como se não precisássemos de mais nada para entender o que estava acontecendo entre nós. Dentro de casa, Caio fechou a porta suavemente e se virou para mim. O olhar dele estava carregado de algo tão profundo que me fez perder o fôlego. Ele se aproximou lentamente, tocando meu rosto com uma delicadeza que fez meu coração acelerar. A proximidade dele era algo que eu já não sabia mais como lidar. Todo o medo, as dúvidas, os questionamentos sobre o que estávamos vivendo desapareceram naquele momento. Ele me guiou até o quarto com a mesma suavidade, como se cada movimento fosse uma promessa, um desejo de fazer aquele momento durar para sempre. Lá, dentro daquele quarto que de repente parecia pequeno diante da intensidade do que estávamos sentindo, as palavras se tornaram desnecessárias. O que estávamos compartilhando era mais profundo que qualquer explicação. Ele me olhou, e seus olhos pareciam carregar todo o amor e desejo que ele sentia por mim, mas também a vulnerabilidade de quem sabe que o tempo está contra nós. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas naquele instante, eu sabia que aquilo era verdadeiro. Quando ele me beijou novamente, foi como se o mundo inteiro tivesse sumido. Era um beijo mais urgente, mais cheio de emoção do que os anteriores, como se tudo o que ele sentia fosse transmitido para mim através de cada toque, cada suspiro. Seus braços me envolveram, me puxando para perto. A energia entre nós parecia aumentar a cada segundo. Eu sentia a suavidade de sua pele contra a minha, o calor do seu corpo, a intensidade de seu toque. O tempo, naquele momento, desapareceu. Aquela noite, como todas as noites que passamos juntos depois, foi repleta de carinho, de uma intimidade que parecia ir além do físico. Ele não estava apenas comigo de corpo, mas também de alma. Cada gesto, cada carícia, parecia querer gravar em mim o que estávamos vivendo. Não havia pressa. Nós dois sabíamos que o tempo era precioso e que aquele momento era único. Eu não queria pensar no amanhã, apenas me entregava ao que estávamos vivendo. Quando a madrugada se aproximou, nossos corpos estavam entrelaçados na cama, e eu sentia o peso do seu coração batendo no meu peito. Ele me olhou com um sorriso suave e sussurrou meu nome, quase como uma confirmação do que estávamos compartilhando. Eu não sabia o que seria de nós, não sabia o que o futuro nos traria, mas naquele momento, só o que importava era o agora. Ele estava comigo, e eu estava com ele. E isso era tudo o que eu precisava. Mas, como a vida é imprevisível, o dia de sua partida chegou mais rápido do que eu gostaria de admitir. Caio recebeu uma ligação inesperada, e foi quando ele me disse, com a voz carregada de pesar, que precisava voltar para a cidade. O mundo que ele conhecia, a vida que ele tinha lá, chamava por ele, e eu sabia que não poderia retê-lo. Embora o que vivemos fosse real e intenso, havia um compromisso dele com outra vida, com o futuro que ele ainda precisava seguir. Na manhã da sua partida, fiquei na varanda da casa, observando-o carregar suas malas para o carro. O céu estava nublado, e o vento suave trazia uma sensação de melancolia. Ele se virou para mim antes de entrar no carro, seus olhos fixos nos meus como se quisesse gravar aquele momento na memória. Ele disse, com uma voz firme, mas cheia de emoção: "Eu vou voltar, Clara. Prometo que vou voltar." Eu apenas acenei, com o coração apertado, porque sabia que promessas às vezes são quebradas, mesmo quando feitas com sinceridade. Fiquei ali, assistindo enquanto ele dirigia para longe, desaparecendo na estrada de terra que levava de volta à cidade.
O som do motor do carro foi se afastando aos poucos, e com ele, Caio deixou para trás não apenas a fazenda, mas também uma parte de mim. Eu sabia que as coisas não seriam mais as mesmas. A casa, que durante semanas fora preenchida com risos e toques de Caio, agora estava vazia novamente. A solidão voltou a me cercar, mas havia algo em mim que havia mudado irremediavelmente. Eu agora carregava dentro de mim a memória do que vivemos, dos momentos que compartilhamos, das emoções que experimentamos juntos. A fazenda, que antes era apenas um lugar de trabalho e rotina, agora tinha outro significado para mim. Cada árvore, cada campo, cada tarefa parecia ter um novo valor, pois tudo estava marcado pela presença de Caio. Ele me mostrou que a vida, mesmo aos 60 anos, ainda podia ser surpreendente, que o amor ainda podia surgir onde menos se espera. Eu sabia que, no fundo, o que vivemos não era algo que pudesse durar para sempre. Havia barreiras que não podíamos transpor, regras que não poderíamos quebrar sem consequências. Mas, enquanto isso, eu carregava dentro de mim aquela lembrança única, o sorriso de Caio, o toque de suas mãos, a intensidade do nosso beijo, os momentos de intimidade que compartilhamos. Mesmo nos dias mais frios, essas memórias aqueciam meu coração. Eu sabia que o que vivi com ele era real e que, apesar da dor da separação, havia sido algo que mudou minha vida para sempre. Eu voltei à rotina da fazenda, mas agora ela era preenchida por algo mais, por uma lembrança de amor que transcendia tudo. Caio havia me mostrado que a vida podia ser diferente, que eu ainda era capaz de amar, de sentir, de ser feliz. E, mesmo que o mundo continuasse a girar, eu sabia que aquela experiência, aquele amor que vivia ao lado dele, nunca seria esquecido. A fazenda nunca mais foi a mesma e, mais do que isso, eu também não fui. Eu havia reencontrado uma parte de mim mesma que pensava estar perdida, e, por mais que a saudade e a dor da partida de Caio me acompanhassem, eu sabia que o que vivemos juntos foi algo único, precioso e inesquecível.